Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é o resumão da terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que teve seu encerramento na noite dessa segunda-feira, no empate entre Operário e São José. Bora falar dos resultados, que essa rodada foi movimentada, tivemos goleadas, treinador sendo mandado embora e times muito mal. A situação do Remo e do Volta Redonda é bem preocupante, hein, galerinha? E só lembrando que dois times estão 100% de aproveitamento. O nosso querido Bernou, o São Bernardo, e também o Confiança lá do Sergipe. 3 jogos e 3 vitórias no campeonato. Bora falar então dos resultados desses 10 jogos e também a classificação atualizada do Brasileirão Série C. Não se esqueçam, se inscrevam no canal Mais 10 Futebol Clube. Vamos lá então, os resultados então, terceira rodada que começou na quinta-feira à noite, isso mesmo. A rodada começou com um jogo isolado na quinta-feira, mas começou com um resultado um pouco surpreendente. Não que era surpreendente o Ipiranga bateu o Paysandu. O que foi surpreendente foi o resultado do jogo. 5-0 pro Ipiranga, isso mesmo. 5-0 pro Ipiranga, o que mostra que o Ipiranga está muito bem nesse campeonato, vai lutar sim aí pelo G8 e quem tá pelo acesso à Série B do Brasileirão. O Ipiranga tá voando na Série C, são 2 vitórias e 1 empate. Destaca aqui nesse jogo aqui 2 goleadores, né? O Eric Farias, que é um dos artilheiros da Série C, né, com 2 gols, e o William Barbio também marcou 2 gols nessa goleada por 5-0. O resultado ficou feio pro Paysandu, hein? Tomar de 5, mesmo fora de casa, lá em Erechim contra o Ipiranga. O resultado não pegou bem lá pro lado do Paysandu. O Paysandu tem apenas 3 pontos em 9 disputados. A situação do Papão não é das melhores. Galerinha, bora falar das 2 melhores equipes do campeonato até o momento, que são o São Bernardo e o Confiança, porque ambos venceram na rodada, né? O Confiança jogando no sábado bateu o Figueirense por 1-0, um gol marcado pelo William Santana de cabeça aos 29 minutos do primeiro tempo. Cara, e vou te dizer uma coisa, o Confiança me surpreende. Eu não imaginava que o Confiança fosse começar a série C tão bem. E começa com 3 vitórias em 3 jogos. O Confiança caminha bem em sua classificação. Se o medo era se manter na Série C ou não cair para a Série D, o Confiança vai demonstrando que pode lutar pelo G8, né? Já estar em segundo lugar, só perde pelo crédito de empate para o São Bernardo. Mas mostra que é um time que pode sim brigar para essa vaga na Série B de 2024. Já o nosso querido Bernou, o São Bernardo, teve um confronto bem bacana no sabadão, enfrentou o Pouso Alegre, nosso querido Pousão, lá em Minas Gerais, né, no estádio do Pouso, e venceu por 2-0, mesmo com muita pressão do Pouso Alegre, pressão da torcida e tudo mais. O Bernou conseguiu sair de lá com uma vitória por 2-0 fora de casa. É a segunda vitória do São Bernardo fora do seu campo, né? Venceu na primeira rodada em casa o Remo, depois venceu 2 jogos fora de casa, Aparecidense e agora a equipe do Pouso Alegre. Gols marcados aos 25 e aos 35 do segundo tempo. 2-0, depois o Léo Jabá ainda foi expulso, o treinador de São Bernardo foi expulso. Bola na trave do Pouso Alegre, pressão, mas o São Bernardo conseguiu se segurar e é o líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Galera, dando continuidade aqui nos jogos de sábado, tivemos mais 2 partidas, né? A Aparecidense não tomou conhecimento do Náutico, 3-0 lá em Aparecida de Goiânia. A Aparecidense fez sua primeira vitória na Série C da Aparecidense. E todos os gols no segundo tempo. Um no início, um no meio e um já no final nos acréscimos. 3-0 para a Aparecidense. Resultado que fez a cabeça do Dado Cavalcante, treinador do Náutico, ir para o espaço. O Náutico mandou embora, não só ele, como diretor de futebol e muitos outros jogadores e outras coisas. O Náutico mandou embora o treinador depois dessa derrota, porque o Náutico numa campanha bem ruim. Igual o Paysandu, né? São 3 jogos, 9 pontos disputados, apenas 3 ganhos. O Náutico não pode fazer uma Série C tão abaixo assim. Precisa brigar pela classificação. 3-0 para Aparecidense jogando lá em Goiânia. Galera, o América do Rio Grande do Norte jogava contra o Botafogo da Paraíba. Entrou em campo pressionado. Tudo bem que vinha de uma vitória contra o ABC na final do Campeonato Potiguar, né, na final do Campeonato do Rio Grande do Norte. Mas o resultado poderia ter sido um pouco melhor. O América começou melhor a partida, fez 1-0 logo aos 12 minutos do primeiro tempo.
O Botafogo da Paraíba, que vinha jogando mais ou menos, né? O América era melhor no primeiro tempo, foi buscar o empate no final do primeiro tempo, na faixa dos 40 minutos. No segundo tempo, o Botafogo da Paraíba virou o jogo, que deixou a situação do jogo bem dramática para o nosso querido Mecão. Só que a América ainda conseguiu buscar o empate, né? O 2-2. O América pressionou, tentou de todas as formas, mas não conseguiu o resultado final 2-2. Para o Botafogo da Paraíba, o resultado é muito melhor. O Botafogo da Paraíba está no G8 da competição, é o quarto colocado, faz uma boa campanha até o momento, mas para o América o empate é um empate muito ruim. Esse 2-2 para um time que não tinha sido no campeonato, segundo jogo em casa, e agora o empate, o América em 3 jogos soma apenas 1 ponto e está em antepenúltimo colocado da Série C. O América precisa acordar o quanto antes, se caso queira brigar ali pelo G8. A campanha do América é muito abaixo, ainda não venceu na Série C. E pro Botafogo da Paraíba, vale o esforço, que conseguiu virar o jogo, tomou um gol de empate, mas empatar fora de casa contra o América jogando lá é sempre muito complicado. Bom ponto aí pro Botafogo da Paraíba. Galera, já em relação aos jogos de domingo, tivemos aí mais 4 partidas no domingão, né? Tivemos a vitória do Manaus para cima do Altos por 1-0, foi um gol de pênalti, marcado aos 25 do segundo tempo. Vitória do Manaus, é o Manaus que entrou no G8 graças a essa vitória por 1-0 contra a equipe do Altos, que entrou na zona do rebaixamento, né? O Altos aí entrou na zona do rebaixamento. Galera, e a situação do Remo, hein? A situação do Remo é bem delicada. O Remo que a gente esperava muito mais, né? O Remo que fez uma baita partida da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Lutou ali até o final, perdeu nos pênaltis. Tem investimento. O presidente do Remo investiu para botar esse time de volta à Série B. Isso foi dito pelo próprio treinador do Remo, que diz que o Remo tem todas as condições, paga em dia, tem jogadores qualificados para não estar nessa situação. Mas o Remo passa um sufoco bem grande na Série C nesse início, hein, cara? 3 jogos, 3 derrotas. E dessa vez o algoz foi o Amazonas. O Amazonas que faz uma grande campanha. O Amazonas está no G8 em quinto lugar ali com 6 pontos. E venceu por 2-1. Jogo marcado por 2 destaques importantes. Primeiro, o Sassá. Quem lembra do Sassá? Da Sarrada do Sassá. Ele marcou os 2 gols da vitória do Amazonas. O Amazonas chegou a abrir 2-0 no marcador. Terceiro gol, já são 3 gols com a camisa do Amazonas, o Sassá. E do pênalti fantasma, né? Existe essa polêmica aí do pênalti fantasma, que tá rodeando na internet aí, que o Remo teria tido um pênalti fantasma, o jogador teria caído sozinho, a juíza marcou pênalti, e você sabe como é, né? Quando é árbitra, sexo feminino, o pessoal pega muito mais no pé que se fosse um árbitro homem, basicamente. E aí, cara, muitas acusações na internet do pênalti fantasma. Só que uma atitude bem legal do jogador do Amazonas foi que ele publicou no Stories, lá, não sei, no Instagram, que ele, sim, ele tocou no jogador do Amazonas, no jogador do Amazonas, do jogador do Remo, antes do jogador cair. Então ele mesmo confessou que teve um toque ali dentro da área e que pra ele, mesmo na hora ele falando que não foi pênalti, o próprio zagueiro do Amazonas disse que fez o pênalti. Não sei se é uma forma de limpar um pouco a barra da juíza, que tá sendo muito condenada pelos caras da internet, né? E muito mais. Ou se ele quis montar uma apaziguada na situação, depois dos ataques que a juíza vem sofrendo aí pelo tal pênalti fantasma. Fica a CBF agora analisar o lance e ver se de fato foi pênalti. O jogador do Amazonas disse que tocou no jogador do Remo. Placar final 2-1 pro Amazonas, grande vitória do Amazonas. Depois de 15 anos, um time amazonense volta a vencer o Remo jogando em Belém. Pra gente marcar aí o Remo, último colocado, situação bem delicada do nosso querido Remo. Galera, o CSA venceu a primeira no Brasileirão Série C. Parabéns, é o CSA. 2-0 contra o Floresta, lá no Presidente Vargas, no Ceará. Gols marcados aqui pelo Jô e o Luiz Felipe. Isso mesmo, eles marcaram os gols da vitória do CSA. O CSA fez 1-0 no primeiro tempo. O Floresta deu uma mãozinha, né? Teve um jogador que foi expulso. E no segundo tempo, o Luiz Felipe, já no final da partida, fez o 2-0. E o CSA vence a primeira no campeonato. O Floresta dá aquela despencada, caiu para o 12º lugar. O CSA precisava dessa vitória, estava bem pressionado o time do CSA. Já outro time que tem 3 jogos e 3 derrotas no campeonato é o Volta Redonda. E o Volta Redonda perdeu para o Brusque por 3-2, que até então vencia por 3-0. Isso mesmo, o Brusque vencia o Volta Redonda por 3-0, até mais ou menos os 25 ali do segundo tempo. Do nada, o Volta Redonda teve uma reação ali, fez 2 gols em 4 minutos e botou fogo no jogo, literalmente fogo no jogo.
O Brusque teve que segurar, quase que o Brusque escapar uma vitória de 3-0. O Volta Redonda até tentou reagir, mas já era muito tarde. Vitória do Brusque por 3-2 para o Volta Redonda. O que acontece com o Voltaço, hein, meus amigos? O que acontece com o Voltaço? Voltaço, 3 jogos, 3 derrotas, para fazer um campeonato carioca brilhante. O Voltaço não consegue entregar bons resultados na Série C até o momento, com essas 3 derrotas, né? Galerinha, encerrando a rodada, tivemos um empate em 1-1 entre Operário e São José. Para o São José, até que foi um empate bom, porque o time está fora da zona de rebaixamento, não venceu ainda na competição, tem apenas 2 pontos. Mas pelo retrato do jogo, você saiu perdendo, você tomou 1-0 do Operário, que em casa é muito forte, né? O Fantasma. Busca o empate, tem um jogador expulso ali, faltando ainda 15 minutos do jogo acabar. Para o São José, o empate foi até melhor do que para o nosso querido Operário. 1-1 ficou de bom tamanho para o São José. Para o Operário que está ali na briga pelo G8, tropeçar em casa não é legal, mas 1-1 ficou de bom tamanho. Galerinha, bora falar então a classificação atualizada aqui rapidamente, como estão os 20 times aí na briga pela Série C do Brasileirão. Final de semana tem rodada, o Maximiliano vem falar dos jogos da quarta rodada lá para sexta ou sábado. Vamos à classificação. O São Bernardo lidera com 9 pontos, pelo critério de desempate. Em segundo, Confiança tem 9. Final de semana tem só São Bernardo e Confiança. É bom ou quer mais? Em terceiro lugar, o Ipiranga tem 7 pontos. O Botafogo da Paraíba em quarto tem 7. Em quinto, o Amazonas tem 6. Em sexto, o Brusque tem 6. Em sétimo, o Manaus tem 6. Em oitavo, o Pouso Alegre tem 6. Ou seja, os times que estão no G8 aí são times que venceram ao menos 2 jogos até agora. Então o G8 é composto por esses times. Em nono lugar, o Operário tem 4 pontos. O CSA foi para 10º lugar também com 4 pontos. Figueirense em 11º, 4 pontos. O Floresta em 12º, 4 pontos. Em 13º, a Aparecidense, 3 pontos. Em 14º, o Náutico com 3 pontos. Em 15º, o Paysandu com 3 pontos. Em 16º, o São José com 2 pontos. Na zona da degola até o momento, após 3 rodadas. Altos, 1 ponto. América do Rio Grande do Norte, nosso Mecão, 1 ponto. 19º e 20º, zerados até o momento. O Volta Redonda do Rio de Janeiro com 0 pontos. E o Remo, lá de Belém do Pará, também com 0 pontos. Vamos acordar, Remo, vamos acordar. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esporte do YouTube. Valeu!